Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia para Viver e hoje eu venho aqui para mostrar para vocês os livros novos na estante. Todos os livros que chegaram por aqui nos meses de fevereiro e também de janeiro. No total eu tenho 12 títulos aqui para mostrar para vocês e vai variando bastante. Tanto com relação a gêneros, tem desde quadrinhos a livros de história, quanto de onde eles vieram, né? Eu recebi alguns livros de editoras, outros foram livros de inscritos que me deram de presente, também teve livros que eu comprei, tem de tudo um pouco aqui, né? Eu vou mostrando aqui para vocês com calma, um a um. Vamos lá então, começando a lista. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês, que na verdade eu recebi 2 livros da editora Intrínseca, né? E o primeiro dessa editora que eu quero mostrar se chama Recursão, escrito pelo Blake Crouch, que é o mesmo autor de um outro livro, que tem inclusive uma capa muito parecida com essa, só que de outra cor, mas de um outro livro chamado Matéria Escura. O Matéria Escura eu já tinha ouvido falar, eu já tinha visto inclusive alguns vídeos aqui no YouTube sobre esse livro. Eu li que ele tem uma linguagem muito acessível, mas ao mesmo tempo ele traz umas questões assim de umas questões filosóficas e também algumas coisas de ficção científica, né? E esse Recursão parece que segue o mesmo caminho. É um livro que, pelo que eu andei vendo aqui na sinopse, é um livro que mexe muito com a questão da memória. E isso é um tema que só por falar que é um livro que trata sobre memória, eu já fico curioso para ler. Que é um dos meus temas favoritos. Acho que memória, infância, tempo são assuntos que eu gosto muito na literatura. E esse Recursão me deixou curioso. Até porque ele tem uma pegada que, pelo que eu andei vendo, também é de um romance policial. Ó, vou até ler aqui o início para vocês. As memórias constroem a realidade. É isso que o policial Barry Sutton descobre ao investigar um fenômeno chamado Síndrome da Falsa Memória, uma doença misteriosa que enlouquece as vítimas ao plantar lembranças de vidas que elas nunca tiveram. Isso parece uma proposta simplesmente sensacional. Eu tô com uma expectativa bem grande com relação a esse livro aqui, sabe? Outro livro que eu recebi da editora Intrínseca é um livro ganhador do prêmio Strega, não sei como é que pronuncia isso, de um escritor chamado Antônio Scurati. Se chama O Filho do Século. Esse livro aqui, que é um calhamaço, olha o tamanho dele. É um livro que ele traz pelo que eu percebi, ele traz uma biografia romanceada do Mussolini. E é um livro muito baseado em pesquisa. O autor fez uma pesquisa assim rigorosa, que tomou um tempo enorme dele, né? Para trazer uma biografia do Mussolini. Eu acho que esse livro aqui não é o volume único, tá? Que vão sair, isso eu não tenho certeza, mas eu vi tanta gente falando isso que deve ser verdade. Eu acho que esse livro aqui, ele ainda terá, né, outros volumes. Acho que mais uns 2 volumes dele, né? Para contar a vida do Mussolini. Então aqui você tem meio que o início. Acredito que ele não fale ainda sobre, por exemplo, o período do Mussolini já no comando da Itália, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, né? E da relação ali com a Alemanha nazista. Acredito que ainda não fale disso, deve falar um pouco do período que o Mussolini ainda estava ali iniciando, né? Iniciando a sua carreira política até virar o ditador que virou. E aqui na orelha fala muita coisa interessante desse livro. Você vê que é um livro muito calcado na realidade, né? Um livro realmente baseado numa rigorosa pesquisa histórica, que é o tipo de coisa que eu gosto, sabe? É por isso que eu gosto muito, por exemplo, de alguns romances históricos, como por exemplo, um que eu li do Bernard Cornwell. Tem, sabe, eu gosto muito de quando o romance histórico ele é muito rigoroso nesse aspecto. Realmente eu gosto. E isso aí me deixou muito curioso. Para quem me acompanha aqui já sabe que eu gosto de assuntos tipo Segunda Guerra Mundial e tal, e apesar de, como eu falei antes, não ser exatamente sobre isso, mas fala sobre um dos grandes personagens desse conflito, né? Outro livro que eu recebi foi um pacote do Grupo Companhia das Letras. E aí veio esse livro aqui da editora Zahar. Então eu ainda não me acostumei um pouco com essa ideia, sabe? De que a Zahar agora faz parte desse grupo, do grupo da companhia. Tanto que eu acho que até o meu cérebro, ele meio que... eu meio que buguei, sabe? Quando eu recebi o pacote da Companhia das Letras, abri e tinha ali um livro da Zahar. Então eu ainda estou me acostumando um pouco com isso. Mas vamos lá, foi do grupo Companhia das Letras que eu recebi esse livro aqui da Zahar. Que é um livro chamado Alexandre o Grande, que foi escrito, né, pelo Thomas Martin e pelo Christopher Blackwell. Bom, esse livro aqui, pelo que eu percebi, ele é uma introdução
a vida e todos os feitos desse imperador, né? Desse conquistador, na verdade, né? Desse conquistador, o Alexandre o Grande. E vai contando tudo sobre ele. Para quem gosta de história antiga, eu acho que é interessante esses livros assim que focam em grandes personagens. E como não é um livro muito grande, então é um livro interessante de você realizar essa leitura, né? Eu mesmo estou pensando em dar uma lida e falar aqui para o canal, porque ultimamente eu estou priorizando os livros pequenos. Agora eu quero mostrar aqui para vocês um super presente que eu recebi de um inscrito aqui do canal, que é o meu amigo Fábio. O Fábio, ele já tinha, né, já tinha me mandado há um tempo atrás um outro livro, um livro chamado As Brasas, que eu já fiz inclusive resenha aqui no canal. E esse livro se tornou um dos meus favoritos, sabe? Eu fico muito grato por ele ter me mandado esse livro, porque realmente acho que se tornou um dos meus livros assim que eu mais gostei de ler até hoje. É um livro que eu gosto muito e que eu pretendo reler, inclusive. E o Fábio, dessa vez, novamente, me mandou um presente, mas dessa vez foi um super presente, sabe? Ele me mandou três livros de contos. E, poxa, eu não tenho nem como agradecer, sabe? Eu não tenho nem como agradecer. Eu fiquei tão feliz de receber isso aqui. Fico muito feliz mesmo, sabe? Muito obrigado, Fábio. Eu fiquei, sabe, muito feliz mesmo. E pode ter certeza que logo logo eu vou estar falando desses livros por aqui. De alguma forma ou de outra, vai sair aqui no canal ou no Instagram, que eu estou querendo agora focar um pouquinho mais no IGTV, né? Focar não, mas falar um pouquinho mais lá no IGTV. O foco ainda é o YouTube. Bom, deixa eu mostrar, né? Sem mais delongas. São esses três livros aqui, três livros de contos. Um que ele me mandou, deixa eu apoiar aqui, senão vai cair tudo. Um que ele me mandou foi esse aqui. 28 Contos de John Cheever. Esse livro aqui eu já estava com tanta vontade de ler há tanto tempo que vocês não imaginam. Se eu pudesse mostrar para vocês a minha lista de desejados da Amazon, se ela tá, lógico, né? Se você entrar lá, você vê que tem os livros na ordem. E tipo, um dos mais antigos que tá lá na lista era justamente esse livro. Então tem muito tempo que eu quero ler. Só que acabou que eu nunca consegui e tal. E aí o Fábio foi e me mandou. E pô, sensacional, sensacional. Esse escritor aqui é um norte-americano que pouca gente conhece, na verdade. Acho que pouquíssima gente conhece, inclusive, o John Cheever. Eu mesmo não conhecia, só conhecia de nome. E tinha muita curiosidade de ler, porque eu acho que em algum local, que eu nunca me lembrei de onde, mas eu acho que em algum local eu li falando que esse era tipo o grande contista norte-americano. E eu nunca mais esqueci isso, sabe? Nunca mais esqueci isso. Ficou assim, fixado na minha mente e eu nunca mais esqueci dessa coisa, né? E aí, bom, recebi esse livro aqui, comecei a ler quase que no mesmo dia, se não me engano foi no mesmo dia que eu recebi que eu comecei a ler. Já peguei alguns contos dele, já tô assim, encantado com a forma como esse cara escreve. O John Cheever é espetacular. Sei lá, não sei nem explicar. Eu vou preparar direitinho para vocês um vídeo com alguns dos contos dele que eu mais gostei. Tem alguns que eu gostei muito, ó. Vou até mostrar aqui. Tem um conto, por exemplo, chamado Nadador, que é espetacular. Fala engraçado, ele fala um pouco sobre a coisa da memória, que eu acabei de falar, né, aqui no vídeo. Tem outro vídeo dele também, que é Adeus Meu Irmão, que é um pouco autobiográfico. Tem os Hartley, que, nossa senhora, é um final espetacular. É um baita contista mesmo. Lembra um pouco o estilo, sabe de quem? Do Chekhov. Lembra realmente um pouco o estilo do Chekhov, que meio que faz um recorte da realidade, sabe? Você meio que entra já numa história assim, que já como se a história já estivesse se encaminhando, sabe? Não tem tipo um início, meio e fim bonitinho. Você já entra meio que enquanto tudo tá rolando. É muito assim. É realmente um livro que eu gostei demais. Tô lendo, na verdade. Ainda tô lendo, tem muita coisa para ler. Mas já fica aqui o meu agradecimento. Outro livro que ele me mandou foi esse aqui, Contos Norte-Americanos. O Fábio, assim como eu, gosta muito de literatura norte-americana, né? E esse livro aqui pra mim é um achado, né? Ele ter me mandado esse livro aqui, eu fiquei super feliz, porque eu tenho acesso pode ser um primeiro contato através dos contos com autores que eu ainda não conheço. Por exemplo, ó, tem contos aqui vamos ver, do Herman Melville. Eu nunca li nada do Herman Melville, nunca li Moby Dick, nunca li aquele outro livro dele, agora não vou lembrar o nome. Por exemplo, tem o Mark Twain, né? Você tem vamos ver, tem muitos escritores. O Jack London eu conheço, já li algumas coisas dele e ainda estou para ler, né? Percy Buck. É uma autora que eu sempre quis ler por causa
do livro dela que é ambientado na China. Fala sobre a China. Tem o Fitzgerald, que eu só li algumas vezes, inclusive o Grande Gatsby. John dos Passos, nunca li. Sabe, muitos escritores, Thomas Wolfe, nunca li. É um livro que realmente eu acho que é ótimo, assim. Eu sempre achei contos uma boa forma de você conhecer a obra de um determinado autor. E aqui é uma boa forma, então, de conhecer a obra de autores norte-americanos. E agora, para finalizar, outro livro que ele me mandou, também da literatura norte-americana, foi esse aqui. Um Homem Bom é Difícil de Encontrar, e Outras Histórias, da Flannery O'Connor. É uma escritora que eu também tenho curiosidade. Dizem que, para quem gosta assim de livros assim de contos surpreendentes e de contos assim que tem até uma pegada assim meio de terror ou de suspense, dizem que ela é muito boa nesse sentido. Então a vontade que eu tenho de ler esse livro aqui é grande. Eu começaria provavelmente justamente pelo esse conto, né, um Homem Bom é Difícil de Encontrar, mas depois vou pegando o resto. Tem muita coisa que eu quero ler, né? A Flannery O'Connor é uma escritora que eu realmente não conheço muita coisa. Se não me engano, já li algum conto dela há muito tempo atrás, mas acabou, acho que apagou, né, da minha memória. Eu recebi também de uma inscrita aqui do canal, a Ana Santos, que vira e mexe me manda coisa. Ela me mandou um quadrinho, cara, um quadrinho muito legal chamado Fun Home. É uma tragicomédia em família, feito pela Alison Bechdel. Esse é um quadrinho que eu tenho muita curiosidade de dar uma conferida, sabe? Eu só vejo elogios para ele. Parece que é sobre a relação de pai e filha, sobre uma relação um pouco conflituosa entre os dois. Pelo que eu andei entendendo, né? Na verdade eu não conheço tão bem a história. Mas, de tanto ouvir elogio, eu realmente tenho muita curiosidade de ler. Esse quadrinho é da editora Todavia. E a Ana, ela vira e mexe, me manda coisa, sabe? Eu agradeço muito, ela manda muita coisa. Já mandou vários livros aqui, alguns inclusive eu já até falei aqui no canal. Teve um, inclusive, que ela mandou, que foi um conto, é um livro de contos da Catherine Mansfield, que eu cheguei até a fazer aqui uma resenha de um desses contos, chamado As Filhas do Falecido Coronel. E, poxa, sensacional. Fiquei muito feliz de receber esse presente aqui. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês alguns livros que eu comprei, que a minha esposa comprou. E aí eu sempre mostro tudo junto, né? Porque o nome do quadro é Livros na Estante, então é tudo que entrar de novo aqui na estante eu vou mostrar. Bom, um livro aqui um livro que chegou por aqui foi esse aqui, ó, do Medo Imortal. Poxa, você não tem ideia de como eu tava a fim de ler isso aqui. Eu tenho mostrado muita coisa de contos hoje, né? Agora que eu tô percebendo. Tô mostrando um monte de coisa, um monte de livro de conto e ainda vem mais por aí. Mas como eu gosto muito, então já fica a dica aí pra vocês, né? Um monte de dica de conto. Esse aqui reúne contos nacionais que tem o gênero de terror ou suspense. E isso é muito legal, sabe? Contos clássicos, que é uma coisa assim que eu acho que pouca gente para pra pensar, né? Quais são os contos clássicos de terror, sabe? Da nossa literatura. E esse livro reúne vários deles. Você tem contos do Machado de Assis, do Álvares de Azevedo, do Aloysio Azevedo, tem até alguns aqui que eu ainda não conheço, né? Mas tem da Júlia Lopes de Almeida, sabe? Do livro A Falência. Tem muita coisa legal. A edição, ó, maravilhosa, ó. Como a Dark Side sempre faz, né? Edição bem caprichada. Tem muita coisa. Do Machado de Assis em especial, só dele tem 6 contos. Da Júlia Lopes de Almeida também, ó, 6 contos. Bastante coisa. Em Inglês de Souza tem 3 contos. Bastante... Um bom material, assim, né? Para você conhecer finalmente o terror nacional. Também chegou por aqui 2 livros do Nikolai Gogol. Que, ó, vou até mostrar para vocês. Um é o Almas Mortas e o outro é O Capote e Outras Histórias. A minha esposa, ela tá tentando juntar os livros da editora 34, que realmente eu tenho poucos livros dessa editora. Eu acho que a própria literatura russa é algo que me falta um pouco. Eu acho que eu li muito pouco da literatura russa. Eu acho que ao longo dos anos eu fiquei muito preso aos contos, mas os romances eu li muito pouco mesmo. E aí é até uma forma, né, de eu conseguir começar a mergulhar um pouco mais nesse mundo, né, que fascina tantas pessoas. E a mim também, mas eu acho que eu ainda preciso conhecer melhor. E bom, Almas Mortas, acho que não tem nem precisa de grandes apresentações, né, um dos livros mais famosos do Gogol. Um livro realmente que me deixa muito curioso. E o outro livro que tem aqui, esse aqui, O Capote,
Eu já estou até usando ele como no projeto de leitura exclusivo para os apoiadores do canal, no Apoia-se, que a gente está fazendo lá um projeto. E esse vídeo aqui, esse livro aqui, eu cheguei a ler o primeiro conto dele já, o Capote, o conto justamente esse, né, o conto que dá título ao livro. E eu posso dizer assim, com certeza, que esse se tornou um dos meus contos favoritos de todos que eu já li na minha vida, sabe? É simples assim. E ainda tem outro dele aqui chamado Nariz, que dizem que é tão bom quanto. Poxa, eu acho que eu nunca, sei lá... Além de ser um conto muito bem humorado, sabe? O Gogol, todo mundo falava que é um escritor assim que você dá risada enquanto lê. E não foi diferente, comigo aconteceu rigorosamente isso. Mas, sabe, ainda tem uma crítica muito interessante à burocracia. É um baita de um conto. Eu realmente acho que há muito tempo que eu não ficava tão curioso pra, sabe, mergulhar assim, de verdade na obra de um autor, sabe, de conferir os livros dele, os contos dele, tudo, sabe. Fiquei com muita vontade mesmo de conhecer outros livros do Gogol. Já chegando ao fim da lista, agora eu vou mostrar para vocês 2 quadrinhos. O primeiro é um quadrinho nacional, chamado O Fio do Vento, escrito pelo Camilo Solano, escrito e desenhado pelo Camilo Solano. Eu já gostei demais do traço dele. O traço dele, eu não sei para quem conhece, um quadrinista norte-americano chamado Robert Crumb. É extremamente parecido. É um traço carregado, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês. É difícil mostrar assim, né? Mas dá para ter uma noção. Personagens bem caricaturais, sabe? Esse é um quadrinho que ele tem a proposta de contar, parece que vidas interligadas, sabe? De determinados personagens e tal, tudo seguindo um fluxo do vento. Eu acho que a proposta é mais ou menos essa. Dá pra explicar um pouquinho melhor, mas isso eu vou deixar para uma resenha. Mas parece que é bem isso, sabe? São pequenos contos de vidas interligadas, de pessoas que se conhecem, de pessoas que têm uma relação umas com as outras. E nós vamos conhecendo um pouco cada uma delas. Um pouco também das suas características, das suas obsessões. Já o último quadrinho que eu quero mostrar aqui, também o último título que eu vou mostrar no vídeo de hoje, se chama Um Pedaço de Madeira e Aço, feito pelo Chaboté. O Chaboté ele fez um outro trabalho, uma graphic novel chamada Solitário, que eu lembro que foi inclusive um vídeo que eu fiz assim, um vídeo quase não, foi um vídeo sem roteiro, se não me engano. Eu simplesmente peguei e falei, porque eu tava precisando botar pra fora, sabe, tudo que eu tinha pensado sobre aquele quadrinho. E se tornou o meu favorito, sabe? Eu acho que... Eu nem tenho muita dificuldade de falar isso. Eu acho que Solitário atualmente, não sei como é que vai ser no futuro, mas atualmente é o meu quadrinho favorito. É um quadrinho assim que me emocionou de verdade, me emocionou muito. Coisa que praticamente não acontece comigo assim em leituras. Seja em quadrinhos, em livros, em contos, é muito, 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 muito raro eu me emocionar com algo assim. Normalmente, se for para me emocionar, vai ser com algo assim que eu estou assistindo. Um filme, uma série, um anime. Mas com leituras é algo muito raro. E Solitário conseguiu isso, então ele realmente acabou tocando um pouco mais. E aí, finalmente eu estou aqui com outro quadrinho desse mesmo autor. Um Pedaço de Madeira e Aço, que tem a particularidade de ser uma história em quadrinhos que não tem nenhum balão de texto, não tem nada escrito. É só desenho, só ilustração. Que vai contando a história de um banco de praça. Tudo que aconteceu num banco de praça. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho das páginas iniciais. Ó. Tudo que acontece num banco de praça. Eu não sei se dá para ver. O traço do Chaboté também é a coisa mais maravilhosa, sabe? Eu sou muito fã desse quadrinista, desse ilustrador francês. Eu acho que ele consegue contar uma história, assim, sei lá, histórias que realmente mexem com quem está lendo, sabe? Histórias muito bonitas e muito sensíveis. E a minha expectativa com o Pedaço de Madeira e Aço tá lá no alto. E eu tenho praticamente certeza de que eu vou gostar. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo com os livros novos na estante, os livros que chegaram por aqui nesses meses, como eu falei, nos meses de janeiro e também de fevereiro. Logo, logo eu estou publicando outro vídeo desses por aqui. Por enquanto ainda não deu para publicar mensalmente, mas quando eu sentir que tá uma pilha maior de livros assim por mês, aí eu passo a trazer esse vídeo por aqui todos os meses. Aproveito aqui também rapidamente para te convidar para seguir o Leia para Viver no Instagram, o @Leia para Viver.
Dessa forma você fica sabendo das novidades por aqui com antecedência. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, em que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar o link de todos esses livros que eu falei aqui embaixo. E também vou deixar na descrição o link do Apoia-se, caso você tenha interesse em se tornar um colaborador do Leia para Viver. E também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!